O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo corporativo, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Contato Imediato. Eu sou Glauber Gorski. O Contato Imediato é gravado aqui nos estúdios da TakeBiz e hoje, nesse episódio especial, que é o episódio que abre a nova temporada do Contato Imediato em 2025, nós temos a presença do jornalista e sócio de um jornal, do Jornal Plural. É a presença do Rogério Galindo. Uma conversa que vai trazer um pouco de informação sobre aqueles que sobrevivem da própria informação. Seja bem-vindo. Rogério Galindo, o que é ser dono de jornal? Como é que chama isso? É dono de jornal? É CEO? Como é que você foi cair nessa? Rapaz, eu brinco que a gente é barão da mídia agora, né? Nós somos em 3, né? Plural tem 3 donos. Mas assim, é curioso, porque a gente não se sente dono de jornal pelo fato de que a gente não é dono de jornal. Pelo menos não no sentido que a gente está acostumado a ver isso, né? Dono de jornal é aquele cara rico, herdeiro, que já tem uma TV, 3 rádios e tal, e daí funda um jornal. Esse é o dono de jornal clássico. Nós somos 3 jornalistas que a gente não tinha outra opção e a gente pensou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer jornal. Então, o nosso dono de jornal vem daí, assim, é da impossibilidade de ser contratado em outro lugar por vários motivos, ou de querer aceitar outros lugares, e a gente resolveu fazer o nosso. Mas aí, lógico, a gente faz essa brincadeira, né? Barão da mídia, que nós somos os grandes, influentes, poderosos donos de jornal. Mas a realidade sempre é diferente, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui assinar um papel e tinha que pôr ali empresário em vez de jornalista, assim. E não é legal, assim, não é bacana. Quando você faz um registro num hotel, você coloca a profissão, coloca jornalista. Não dá pra ir no hotel porque eu tenho que ficar trabalhando, né? Mas, mas se eu fosse fazer, eu ia botar jornalista, assim. Mas naquele contrato precisava ser, enfim, o dono de jornal, como você disse, né? E eu acho muito esquisito, muito esquisito. E você é o cara que tá mais à frente do Jornal Plural. A gente fundou o Plural em 2019. Desde 2019 até o ano passado, quem sempre foi a responsável, aí você pode chamar do nome que quiser, né? A gente diz coordenador. Mas aí você pode, se você quiser, como você falou, falar CEO, o que for. Mas quem tá responsável pela gestão ali sempre foi a Rosiane, que é casada comigo, é sócia, fundadora e tal. Ela, eu e o Bennett, né? Os 3 que começaram com a brincadeira. Que não é casado com você, o Bennett. Não. O Bennett tem a esposa dele. Um dia, quem sabe, né? A gente faz um poliamor, sei lá. Não, mas por enquanto tá tudo nisso no tradicional, aí no convencional. Eu e a Rosiane, e o Bennett tem a Rafa. A Rafa não podia ser nossa sócia, porque ela é funcionária pública, daí tem impedimentos, né? E daí, só que a Rosiane ano passado teve um burnout, assim, meio feio, por causa de 5 anos, né? Gerindo essa coisa meio ingerível, aí ela cobrou o preço, né? Então, março, abril do ano passado, ela falou, não aguento mais, pifou feio, ficou um tempo assim ruim mesmo, e daí eu assumi meio que na ausência de outra possibilidade. Mas eu não gosto disso, assim, de fazer gestão. O que eu gosto, o que me divirto é fazer reportagem, né? Falar mal dos outros e tal. Mas no momento estava precisando. Um dia a Rosiane há de voltar e o lugar é dela. Todo mundo sabe disso. Mas eu, por enquanto, tô só fazendo ali uma interinidade. Assim. Mas o teu lugar de origem no jornalismo, ele é na palavra escrita? Sim. Eu sou repórter de texto, né? Sempre foi isso. Só que hoje em dia é cada vez mais difícil você fazer essa divisão, né? Porque você faz o texto, mas aí tem que fazer um vídeo para redes sociais para divulgar, e daí tem que fazer um podcast, e daí tem que fazer... Então, cada vez está mais difícil de você dizer eu só faço isso. Tem gente que consegue. Tem gente que, inclusive, tem ali no Plural, tem uma repórter nossa que não aceita fazer vídeo, ó. Não quer, não vai fazer, e tudo bem. Eu acabei virando flex, né? Assim, mas o que eu me sinto à vontade mesmo é digitando ali, né?
Pois é, você sabe que o meu lugar de origem não é aqui. Uhum. Por outro lado, assim como muito semelhante a vocês, as circunstâncias convidaram a gente a estar nesse lugar, né? Eu e o Sérgio. O Sérgio mais resistente do que eu. Ele perdeu no Para o Ímpar no primeiro episódio e depois ele não quis mais apostar comigo. Ele falou, não, eu quero perder para sempre, né? Eu falei, mas na verdade quem perdeu fui eu, porque eu queria estar atrás da câmera. O nosso lugar de origem é contar histórias atrás da câmera, né? Sim. Via fotografia, via texto, né? Eu sou roteirista de formação, montador e diretor de cena por paixão e por estudo. Mas o ciclo das coisas e o andar da carruagem, né? Como se diz, colocou a gente nesse lugar que aqui. muita coisa mudou, né? Você deve ter mais ou menos a minha idade. Assim, eu comecei na faculdade escrevendo em máquina de escrever. Uhum, sim. E de repente as coisas foram caminhando cada vez mais rápido e você tinha que se acostumar a estar na frente da câmera, a estar na frente do microfone, que era uma coisa que eu nunca quis, não era... E não era o que eu sabia fazer, não era o que eu queria fazer. Isso. Mas a coisa se impõe, você vai fazendo e de repente você nem percebe e você tá lá no meio. Eu, no meu caso, né, apresentando debate ou, sei lá, fazendo entrevista em vídeo ou, sei lá, fazendo podcast. E eu gosto, assim, não é que eu não goste, mas é um aprendizado a mais, né? Isso. É uma coisa que você tem que se virar, né? Porque é desenvolver uma habilidade também, né? E é um ofício. Pra mim teria sido muito mais, sei lá, confortável se tivesse ficado a vida inteira ali só, né, escrevendinho e tal, mas tudo bem, faz parte do jogo, vamos aprender, né? E isso vem, essa coisa de estar frente à câmera, né, vem muito do... Eu não gosto muito dessa expressão, mas é o que se usa, né, dessa coisa do empreendedorismo, né, de você... aquilo que na publicidade fala, né, não basta botar ovo, tem que cacarejar. Né? Então você mais ou menos tem que o tempo todo se posicionar, dizer, tô aqui, nós fazemos isso. É aquilo que o podcast, né? A gente sempre divulga isso aqui, porque a gente tá num estúdio de vídeo. Nós fazemos o nosso podcast aqui, né? Os nossos produtos internos. E nós temos clientes que fazem podcasts para eles. Ou seja, um podcast pessoal, muitas vezes, e muitas vezes para suas empresas. Por quê? Porque o vídeo são as novas páginas amarelas. Então, isso. É o cartão de visita. A gente não tem um cartão de visita físico. Sim. A gente mal e mal tem um QR Code. Mas a gente está nas redes sociais. Por mais que isso seja realmente estar a um pezinho de um burnout. Mesmo. Acontece. Eu já cheguei a ficar 2 anos. Desde quando a gente voltou, quando eu voltei a aparecer frente à câmera, há 1 ano e meio atrás, quando a gente... começou com o projeto do Contato Imediato e com o projeto do estúdio e tal. Eu estava 2 anos sem gravar absolutamente nada comigo, assim, porque eu tive um processo de burnout mesmo. Não sei se era burnout, mas de uma estafa, de uma rejeição, uma ojeriza. O nome pode ser outro, né? Sim. Estafa, cansaço extremo. Mas é isso, assim. Mas é isso que você falou. Hoje a gente tá gravando aqui, né? Não sei que dia que vai pro ar. Mas você falou de cacarejar, né? No dia que a gente tá gravando aqui, que é uma quinta-feira, teve a indicação do Oscar, né? E a Fernanda Torres, né? Um recorte temporal hoje, do dia de hoje, há poucas horas, pouquíssimas horas, foi a indicação da Fernanda Torres. E diz que ser indicado pro Oscar é muito isso, né? Você faz o filme, que é o mais importante, mas depois tem a campanha, né? Você tem que falar com quem vota, mostrar o filme, fazer aparecer nos lugares. E é isso que você falou, porque senão... As pessoas não sabem de você, não sabem. Então, no plural tem muito isso, assim. 2 coisas que a gente teve que aprender. Primeiro, ser marqueteiro de si mesmo, né? Que não era a minha, não era de nenhum de nós ali, mas a gente tem que aprender. E a outra coisa que eu acho mais difícil até, é que assim, quando você trabalha como repórter contratado no jornal, ou editor, enfim, tá ali, né, na tua função de jornalista, você tem que fazer jornal. E isso a gente sabe fazer, ou pelo menos a gente acha que sabe fazer. É uma coisa, mas aí quando você funda o teu jornal, você tem que saber fazer uma outra metade que a gente mal se dava conta, que é fazer esse jornal dar dinheiro. E cuidar desse dinheiro e saber como usar isso e tal. Então, essa é a parte mais complicada, você gerir. E tem uma terceira parte ainda, né, que essa é a parte que a Rosiane mais... faz sozinha, quase assim,
que é você, não sozinha, mas enfim, ela que lida com isso mais, que é você fazer a parte da gestão digital do negócio, né? Que é você criar o site, eliminar bugs, se defender contra vírus, você descobrir quais plugins que você pode usar que são melhores, toda a parte de tecnologia da informação, né? Porque tem uma coisa que me ensinaram já no começo ali, né? Quando a gente fez o jornal online, né? Me disseram, fazer jornal online não é só você estar na internet, é você entender a lógica de um jornal da internet, né? Como que você divulga, como que você produz, o que você tem que fazer para aquilo ter distribuição, e é complexo a coisa, assim, é muita informação, e a gente penou para fazer isso. Ainda bem que tem a Rosiane, que é a adulta responsável ali, porque senão ia ser impossível. Então foi bastante coisa pra gente assimilar, principalmente no primeiro ano, assim. Teve muito aprendizado depois da fundação do jornal. Muito, muito. E ainda hoje a gente tá descobrindo como ganhar dinheiro com as coisas, com quem que você tem que fazer cada parceria, em que termos você pode fazer as parcerias comerciais, por exemplo. E isso a gente ficou 2 anos e meio sem salário, até a gente conseguir ajeitar as coisas e ter um dinheirinho ali para poder pagar a gente mesmo, né? Então é sofrido, assim, não foi... Uma vez eu fui sempre chamo a gente para ir em faculdade, né? Falar para quem tá aprendendo jornalismo. E daí uma pergunta que foi, o que você daria de conselho para alguém que tá pensando em empreender no jornalismo? Eu falei, não faça. Só faça isso se você não tivesse uma outra opção. Prefira brincar com coisas menos arriscadas, né? Assim, porque a chance de dar errado é muito grande e o processo é bem difícil, assim. Não tô me queixando da vida, nem me fazendo de marketing, assim, sabe? É uma opção que a gente teve. Quando você fala de processo bem difícil, tem questão de processos e processos também, né? Tem o processo judicial também. A gente, graças a Deus, não perdeu nenhum até agora, mas é uma apurrinhação, né? Sim. Principalmente em época eleitoral, assim, a gente brinca que o oficial de justiça já é nosso amigo ali, né? Chega, toma um café, pergunta da família, a gente troca receita de bolo, porque o cara tá lá toda hora, assim, né? Mas essa é até uma coisa que me incomoda menos, assim. Graças a Deus, a gente tem um escritório de advocacia que defende a gente de graça, né? Por acreditar no projeto, assim, então isso tá beleza, assim. O problema é o resto todo. Mas a gente escolheu isso e vamos embora, vamos fazer. E escolheu isso porque a gente acha que a cidade precisa, né? Então, se a gente decidiu que a gente vai fazer isso, vamos até o fim agora, até não aguentar mais. Tá. Eu acho que tem 2 coisas aí que vão me trazer muito substrato pro meu entendimento e para quem está ouvindo nessa tua fala. Você diz assim, tem um escritório de advocacia que acredita na gente, nos nossos objetivos, né? E temos esse projeto porque a cidade precisa. O que é? Qual que é a missão do Plural? Qual que são os objetivos enquanto jornalismo? Cara, eu não gosto de falar em termos grandiloquentes, né? Eu prefiro contar a historinha, assim, acho que funciona melhor, assim. Posso dizer aqui que a missão do jornal é informar com qualidade, mas assim, vira, né? É difícil de você... Parece prefácio de TCC isso, né? Parece uma coisa meio, né, inventada. Mas o que eu gosto de falar, assim, para explicar por que a gente resolveu fazer o jornal é que, assim, quando eu saí do outro jornal em que eu trabalhava, eu esqueço o nome do jornal em que eu trabalhava lá, né? Tem um bloqueio psicológico, assim, porque virou outra coisa e não quero estar associado àquilo mais, assim. Eu tenho um atual jornal que usa o mesmo nome de um antigo jornal, podemos dizer assim. Na época ficava ali na Carlos Gomes e tal, enfim. Até inclusive endereço físico, mudou tudo, né? Mudou. E eu comecei a bater de frente com eles e me demitiram, e tudo bem, tá no direito deles, né? Sim. Mas a gente olhou assim um pro outro, a Rosiane e eu, né? Eu cheguei em casa e falei, tá, o que a gente vai fazer da vida agora, né? A gente só sabe fazer isso. Ela tava dando aula na Positivo, de jornalismo, mas também não era dela, e a Rosiane sempre tinha no bolso, assim, um projeto de um jornal local, online. Porque, ao contrário de mim, a Rosiane estuda, assim, e ela foi para fora do país, fez cursos e viu que lá nos Estados Unidos estava tendo um renascimento dos jornais locais. Porque eles perceberam que é uma coisa meio óbvia, mas não adianta todo mundo ficar falando
de Washington, do Congresso, do Capitólio, do Trump e tal, assim, se você... tudo isso é importante, claro, né? É decisivo. Mas também tem que saber do prefeito, da calçada, do filme que está passando, da peça de teatro, das coisas que acontecem na tua volta, né? E a gente viu que aqui em Curitiba não estava tendo esse jornalismo local. Ou estava tendo de um jeito que a gente não acha que era o que devia ter, assim. E aí a gente pensou, então é o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer jornal local. Tanto que o Plural a gente não fala de Brasília, muito raramente. Nosso esquema é falar da cidade. Então a gente fala de política local, cultura, cidades, gastronomia, tudo no nosso quintal, assim. Basicamente Curitiba. Curitiba, lógico, a gente acaba falando de outras coisas Paraná, aqui. naturalmente. Região metropolitana, tal. Aham. Política, principalmente, é difícil você diferenciar, né? Onde acaba a política curitibana é onde começa a do estado, porque o governador fica aqui, assim, então a Assembleia fica aqui. É meio difícil você separar. Mas é um jornal local. A gente abraçou essa coisa provinciana no melhor sentido, assim, daquela história famosa, né, de você descrever a tua província, você está descrevendo o mundo, a gente quer fazer isso, assim, falar das coisas locais. Até porque, senão, tem muitas coisas bacanas também, tem os problemas que não iam ficar esquecidos, e isso não pode, e tem também as coisas legais e que também iam passar esquecidas, e a gente também não quer que isso aconteça. Então, por exemplo, assim, quando você falou agora há pouco, né, antes da gente conversar, da Cláudia Silvano. Eu quero que as pessoas saibam do Procon, da Cláudia Silvano, das ações bacanas. Eu quero que as pessoas saibam da Eco Barreira, do Diego Saldanha, que tá salvando um rio em Curitiba sozinho, assim. A gente Mas fez buscar esses exemplos, as referências locais, né? A gente conta muita história bacana de gente aqui, do Fagner Zadra, a gente fez uma história bacana dele. Ou, por exemplo, assim, da Janine Matias, que é uma cantora aqui do Boqueirão, que é linda, assim, a música dela é maravilhosa, ela é uma pessoa incrível e ela não vai aparecer no estado de São Paulo, não vai aparecer... Alguém tem que falar dessa mulher, assim, sabe? Alguém tem que falar da Catrine, que é... Agora não lembro o nome dela, é Bittencourt, que é aquela catadora de papel que virou um hit nas redes sociais, catando papel no sítio cercado, sabe? A gente quer contar essas histórias, assim. A gente acha que essas pessoas são importantes para a comunidade. A gente acha que comunidade é uma coisa importante. O Plural, a gente diz, assim, que mais do que ser um jornal, assim, ele é o jornal de uma comunidade da cidade, assim, e a gente quer que essas pessoas tenham a gente como um ponto de referência para saber sobre a cidade e para saber sobre elas mesmas, assim, sabe? Então, o Beto Madalosso vai ler o Plural para saber da Cláudia Silvana e a Cláudia Silvana vai ler o Plural para saber do Beto Madalosso, assim, sabe? Mas não só essas celebridades e a classe média alta, assim. A gente tá falando também do pessoal de todas as cidades, né, que estão dentro de Curitiba, né? Dos bairros, das vilas, da universidade, de todas essas povoações que tem aqui dentro, né? Então, e a gente... E não é só discurso isso, a gente tem grupo do WhatsApp para as pessoas conversarem entre elas, a gente faz um prêmio para homenagear as pessoas que estão fazendo coisas legais, vai ter o 2º ano agora. Então a gente realmente, assim, a gente faz uma feira de troca de livros. A gente vai num bairro, leva 200 livros, a pessoa não paga nada para levar aqueles livros. Ela só entrega um outro livro no lugar. Então entrega um, leva outro. Porque a gente não tá lá para ganhar dinheiro, a gente tá lá para fazer comunidade, para as pessoas se encontrarem, falarem de livro. A gente fez encontro de crocheteiras. As pessoas vão lá para aprender a fazer crochê, trocar receita que eles chamam, né, que é sei lá, como se fosse o jeito de fazer, né, aquela toalha, enfim. A gente quer estar na cidade, assim, sabe? E o Plural é isso, assim, é um jeito de a cidade falar com ela mesma, assim. Esse é a nossa diversão, assim. Parte disso é fazer notícia, é escrever, né? Mas não é só isso, a gente quer ser uma palavra babaca, assim, mas um hub onde as pessoas se encontram, assim, sabe? Uma praça da cidade. Assim. Conversa bastante com os nossos interesses, com parte dos nossos objetivos, né? A gente também desfila pessoas que, naturalmente, contando um pouquinho sobre a aldeia, você fala um pouquinho sobre o universo, né? Sim. E a gente traz pessoas das mais diversas cores e Não, você estava me falando do aqui. Elenco de pessoas que já passou por aqui, eu tô até honrado de estar aqui no meio. Aqui. A honra é toda nossa, imagina, você é uma pretensão, para quem não sabe,
por coincidência da vida, tanto Somos o plural vizinhos. quanto o estúdio da Take Biz são divididos por um andar no prédio. Aqui se eu bater o pé lá em cima, vocês ouvem aqui. Assim, né? Quando a gente tá gravando aqui, tem que falar mais baixo para não atrapalhar eles lá. Basicamente isso. E já é uma pretensão já de mais tempo, né, de trazer você aqui, porque realmente a gente acha que o plural também conversa com isso, né? E eu tenho um pouco de desconfiança quando a gente fala de CNPJs, né? Eu acho que atrás de todo CNPJ existem pessoas. É como diria a Dilma, né? Atrás de toda criança tem um cachorro, né? Assim, Mais ou menos isso, né? Então, quando a gente fala de grandes jornais, de grandes meios de comunicação, Sim. a gente está falando de pessoas Sim. que estão colocando ali seus objetivos, seus interesses, estão colocando seu olhar sobre o mundo, estão dando suas diligências. É natural que isso aconteça. Claro. Né? E eu acredito muito, aí é uma questão de um olhar muito pessoal, de que a gente tem que ter uma militância contínua sobre o nosso olhar sobre o mundo e o tempo todo se questionar, né? Se o mundo é do jeito que a gente enxerga ou se eu tenho algum tipo de daltonismo social ou algo assim, né? Sim, que impede. E sempre tem, né? Sempre tem. Eu vou te falar, eu já tive que falar para familiares muito próximos, falar assim, vocês precisam entender que a pessoa que está à frente de vocês, o Glauber que está aqui, a cada entrevista, não é mais aquele cara de antes, assim, a mente vai abrindo, né? Sim. Eu trouxe gente... Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, você diz, ainda bem, digo eu, mas não é o que eu escuto. Sim. Não, as pessoas querem a tradição, elas não querem a mudança. Elas querem entender que se a outra coisa pessoa não que vive você do jeito sofre, que ela né? vive, tá errado. É que você sofre pra mudar, né? Se você não tiver interessado em mudar, é um processo doloroso, né? Exatamente isso. Plural, o nome vem da onde? A pergunta que é sempre feita, né? Quem deu esse nome foi o Maurício Ramos. Quando a gente começou, que é um publicitário, né? A gente começou, sempre Maurício foi... Ramos da Social? Social Ideias, Exatamente. A gente sempre foi esse grupinho de 3 jornalistas, né? A Rosiane e eu, que já era o casal, tava fácil, assim. E daí a gente começou a pensar, a Rosiane falou, tá, mas tem que ter alguém que entenda da parte gráfica. E nem ela, nem eu somos dessa área, né? Aí a Rosiane falou, pô, a gente precisava do Bennett pra fazer umas sacolinhas, uns quadros, umas coisas pra dar de brinde. Aí encontrei o Bennett, chamei ele e tal, fomos conversar. Pra quem não sabe, o Bennett ele é um ilustrador, cartunista, né? Um artista local aqui. E como muito todo forte, cartunista, ele é meio avoado, né? Então, assim, a gente... o Bennett, ele não é responsável pela parte da gestão, porque senão a gente já tinha falido, assim. Então, mas ele no que ele faz, ele é maravilhoso. E é uma pessoa incrível, assim. Nossa, adoro ele. Daí tá, ele topou vir com a achei gente. que você ia trazer umas camisetas pra gente oferecer aqui. Ele não tinha... Tá vendo como eu não sei vender? Aí, Mas a gente vai fazer esse serviço aqui no final do vídeo. Tá bom. Abrir a lojinha do plural. Tá bom. Aí já estávamos nós 3 e daí apareceu um casal, na época era um casal, hoje não estão mais juntos, que era o Maurício e a Vir, que estavam interessados em ajudar a gente a decolar. E eles nunca quiseram ser sócios, né? A gente nunca fez sociedade, assim. Mas eles falaram, não, a cidade precisa, vamos lá. E as nossas primeiras reuniões foram todas na agência deles, era uma parceria mesmo, assim, durante vários meses, assim. E daí o Maurício, com esse olhar mais de publicitário, ele fez 2 coisas super importantes pra gente. O nome e a logo. As 2 coisas vieram deles. O Maurício ia vir, né? Eu não sei quem fez o quê, assim, mas veio da agência. E depois eles acabaram se afastando, que eles iam fazer campanha política, daí pra gente ficava ruim, né? A gente ter gente tão próxima que estava fazendo campanha de tal político e tal. Então acabou que a gente não é sócio, mas tem lá uma pedrinha que eles colocaram lá e a gente sempre honra essa história aí contando, faz questão de contar. Mas eu acho que é o nome certo pra gente, acho que deu certinho. Pô, eu gosto, né? Não que gostar tem alguma coisa pra validar ou não, né? É como assistir um filme. Gostei ou não gostei do filme. Isso não quer dizer que o filme seja bem feito ou mal feito. Sim, bateu filme, com você. A gente gosta, né? Naturalmente, assim, eu acho que gosta. Assim como tem muita gente que desgosta. Normal. Como é que você lida com essas críticas? Tem uma crítica pro nome, inclusive, assim, que as pessoas entendem um pouco errado, ou pelo menos, não sei se é errado, mas entendem diferente do que eu entendo, né? Que tem gente que diz assim, não é plural se você não ouvir pessoas que pensam radicalmente diferente de você. Por exemplo, eu sou um cara mais à esquerda, então acham que eu tenho que ouvir o cara que estava lá no 8 de janeiro
o cara que defende o 8 de janeiro, como se fosse a opinião deles fosse necessária para a gente ser plural de verdade. Eu não vejo assim, quando a gente escolheu o nome, que né, uma pessoa criou, mas os outros validaram, né? Então estava todo mundo ali na discussão. A ideia é que assim, a gente defenda a pluralidade. Então esses caras que estão radicalmente do outro lado, da extrema direita, assim, eles não defendem pluralidade, eles querem, né, que todo mundo seja de acordo com um certo... A uniformidade, né? Uma uniformidade de pensamento e de comportamento, principalmente, né? De sexualidade. De figurinos, inclusive. Então assim, não pode ser assim, não pode ser daquele jeito. E a gente quer que justamente assim, que floresçam 1000 jeitos diferentes de as pessoas serem. Em termos de comportamento, de sexualidade, de cultura, de política, mas assim, dentro de um espectro que a gente considera... do razoável, assim, né? Sem nenhum extremismo nem para um lado nem para o outro, assim, nenhum extremismo no sentido de coisas que possam matar os outros, que possam prejudicar os outros, inclusive matar no sentido literal, né? Então a gente é a favor da vida, a favor da boa convivência e tal, e quem é contra isso não é a favor da pluralidade, portanto está meio que excluído do nosso conceito de pluralidade. Mas assim, respeito todas as pessoas, no sentido que são pessoas e beleza. Mas eu não me sinto obrigado a ouvir o deputado que fica falando em cancelar CPFs e achar que ele é uma pessoa, sei lá, que está na mesma vibração que a gente. Não tá, assim. O cara tá pensando em outra coisa, tá querendo um mundo que eu acho que para mim é uma distopia. Eu não vou tratar ele como... um igual da Cláudia Silvano, ou do Fagner Zadra, ou dessas pessoas que a gente tava falando, assim, sabe? Esse cara é o objeto da minha crítica, assim. E tudo bem, a gente vai ouvir, mas vai ouvir com o pé atrás, assim. Porque eu vejo, assim, muito essa questão indo para o lado da política um pouco. Eu aprendi muito com um amigo meu, que eu achava que era um cara de direita, apesar de eu gostar muito bem dele, assim... Mas ele sempre votou no lado da esquerda. Daí eu perguntei, mas por que você vota na esquerda, né? Ele falou assim, porque a esquerda consegue alcançar quem eu não alcanço. Ela consegue proteger quem eu não consigo, né? Ela consegue atender quem eu não posso atender. Então eu consigo fazer com que o governo possa fazer isso, já que eu não posso, não quero, não devo, não tenho como. Então a minha incompetência, ela não... ela consegue, eu consigo driblar minha incompetência, minha incapacidade, colocando um governo que possa atender quem eu não alcanço, né? E isso mudou muito, assim, meu olhar sobre isso, né? Você dá uma atenção de uma forma plural mesmo, né? De uma forma da diversidade, de você olhar quem olha por isso também, né? Inclusive até como um recorte temporal, nesse momento que a gente está gravando, né? Além de hoje... ter sido indicado para 3 Oscars, melhor filme internacional e melhor atriz, ou Ainda Estou Aqui, nessa data de hoje. Também nessa semana tem hypou, como se falam hoje, né? Entrou pro meu panteão pessoal, uma bispa. Uma bispa, exatamente. Uma bispa, coisa que eu jamais norte-americana. Norte-americana com uma fala maravilhosa. Como é que é o nome dela? Você decorou? Não, eu não consegui decorar. Mas é a pessoa que fez um sermão logo depois da posse, ela fez no dia seguinte. Ela deu um sermão. A posse do ela Donald passou Trump. um sermão no Donald Trump. No melhor sentido, Mas aí é que tá. O Trump é a favor... No melhor sentido. O Trump é a favor do pluralismo? Não, né? Não. É um cara que tá do outro lado, assim. Por exemplo, nessa balada que a gente tá falando, né? Você falou do Ainda Estou Aqui, né? Eu tinha falado isso também. O cara que matou o Rubens Paiva deve ter o mesmo tratamento da gente que o próprio Rubens Paiva ou a família dele? Eu acho que não. Eu acho que a gente tá ali para dizer, existe um lado certo e errado nisso aqui, né? E não só nos momentos mais dramáticos em que a gente tá falando de ditadura, tortura, né? Essas coisas mais limítrofes, assim, mas a gente tá falando também do dia a dia, assim. Tem coisas que a gente precisa defender, por exemplo... A gente tem casos e casos aqui em Curitiba de racismo, de homofobia, transfobia, enfim, de preconceitos e de violências contra as pessoas que são mais vulneráveis, né? E eu não considero que as pessoas que estão dos dois lados ali são equivalentes. Ser plural, para mim, não é você achar que tudo vale. Pelo contrário, é você dizer, olha,
A pluralidade depende de a gente eliminar certos tipos de comportamento, ou punir certos tipos de comportamento, ou dizer que aquilo não está certo. Então, muito do que a gente faz ali no plural é denúncia de injustiças, é de cobrança para que as injustiças não... Por exemplo, uma coisa mais assim, que da semana em que a gente está aqui. Ontem, o governo do estado do Paraná aqui fez uma coletiva... Na verdade não foi o governo, desculpa, o Ministério Público, para dizer que o governo do estado, a PM, matou 413 pessoas durante o ano de 2024. Tá, eu entendo que polícia não é uma atividade, né, de passar a mão na cabeça, que não é... E que às vezes exige violência. Ninguém aqui, né, tá num mundo da conto da carochinha, assim. A gente entende que ser policial, inclusive, expõe o próprio policial ao risco, etc. Mas a gente sabe que a polícia muitas vezes mata desnecessariamente, né? E que esses números estão crescendo numa velocidade absurda. Aqui no Paraná, de um ano para o outro, cresceu quase 20%. Em São Paulo, a gente teve essa Operação Verão, Operação Escudo, que mataram centenas de pessoas. Na Bahia, que é inclusive governada pelo PT, uma epidemia de policiais matando gente nas ruas. Assim. Então, assim, é para isso que a gente serve, sabe? Quando eu falei que Curitiba precisa de um jornal... É porque a gente sabe que a maioria dos veículos de comunicação aqui, por motivos vários, assim, tem um anúncio do governo do estado e acha que para não perder o anúncio do governo do estado precisa ser conivente com certas coisas, né? A gente não tem anúncio do governo do estado, a gente nunca pediu anúncio do governo do estado. Se um dia vier a ter, isso não vai impedir que a gente faça o mesmo tipo de cobertura que a gente faz, porque mais importante do que a gente ser assim, financeiramente viável é a gente estar ali para fazer o que eu acho que é importante. Se eu tiver que... então não posso dar a notícia de que a PM está matando gente na cidade. Então para que serve o que a gente está fazendo ali, né? Então, eu prefiro ir para casa e fazer outra coisa, e fazer concurso para auditor da Receita, né? Não, nada contra ser auditor da Receita, mas fazer uma coisa, né, que me dê mais dinheiro, assim. Porque o que eu gosto, o que eu tenho tesão de fazer é denunciar essas coisas que estão erradas, é falar das coisas que estão certas e ajudar as pessoas. Se não for para isso, não serve para nada, né? Quando a gente entende isso, quando a gente abre para isso, a gente não consegue voltar mais para o momento anterior, né? Se você fosse hoje auditor da Receita, sabendo de tudo isso, você... Mas sabe que eu não você iria acho... para onde? Para rede social, entendeu? Eu não acho uma opção ruim. Eu falei auditor da Receita porque eu tenho um colega de 20 anos atrás, assim, tem um pouco menos que a minha idade, assim, e que era um repórter brilhante. Não vou dizer nome aqui, que também não quero constranger ninguém. Repórter melhor do que eu. Isso aqui é um programa de jornalismo, a gente preserva nossas fontes. Um cara assim, melhor do que eu, melhor do que a maioria dos nossos colegas da mesma geração, assim. E um dia ele, não vou passar minha vida fazendo isso aqui, ganhando mal e, sabe, eu quero ter minha vida, quero ter meus filhos, quero fazer... E fez concurso para auditor da Receita e tá lá, e beleza. Eu acho que é uma opção válida e eu já pensei em fazer coisas do gênero, assim, sabe? Claro. E não fiz, não pretendo fazer e tal, mas eu entendo, assim, que uma hora você cansa, uma hora você tem burnout, uma hora você precisa pagar as coisas e ter coisas pros teus filhos e tal, então não critico, não, eu acho que é... E também não tô aqui para criticar os caras que fazem o jornalismo chapa branca. Eles que façam o deles lá, eu vou fazer o meu, né? Cada um com suas coisas. Quando a gente tá na rede social, é bem fácil, assim, se falar mal do presidente, falar mal do ex-presidente, falar mal do presidente de outro país, falar mal do empresário de outro país. É aquilo que um amigo meu fala assim, a gente parece um bando de cachorro gritando em praça pública, assim, cachorro de louquinho, sabe? Não chega a lugar nenhum, né? Mas quando você começa a falar daquele que está próximo, aí começa a sentir um certo calor, né? Então, quando a gente está aqui em Curitiba e você presta um serviço de jornalismo, né? Que entre suas incumbências tem trazer o que está de fato acontecendo na sociedade, e jornalismo não é assim, trânsito congestionado na linha verde. Cara, qual é a novidade, né? O que tem de novo nisso, né? No jornal, no dia, né? Não há novidade, né? Só uma perpetuação daquilo que é o lugar comum. Mas quando você vai revelando, jogando luz
e trazendo, naturalmente você vai gerando incômodos. Você vai mexendo nas zonas de conforto. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Cara, você tem que... Existe uma pauta, determinação, um filtro, alguma coisa assim dentro do jornal? Não, a gente tem uma frase que a gente usa de brincadeira ali, que fazer... Tem aquele livro que acho que é famoso, né? Ainda é, assim, que é fazer amigos e influenciar pessoas, né? Aí a gente diz que jornal é um negócio que é como fazer inimigos e influenciar pessoas, né? Porque assim, você até influencia as pessoas, mas ninguém fica muito contente com você, assim. As pessoas, principalmente nesse mundo político, empresarial, assim, você passa a ser a pedra no sapato, né? Se você estiver fazendo a coisa direito, né? Então, é muito comum que os políticos não gostem de jornalista, que se incomodem. Tem alguns deles que não falam comigo. E tudo bem, tá no direito dele, assim. Mas a gente não vai mudar por causa disso. Não vou... Na verdade, até a gente fica feliz, às vezes, quando alguém bloqueia a gente, quando alguém manda dar recados, quando alguém processa. É sinal de que a gente está incomodando, que a gente está conseguindo mostrar as incongruências, os problemas, né? Assim, eu tenho vontade de falar tanta coisa que eu já passei, enquanto vindo da publicidade, vindo parte da televisão, né? Vindo parte dos documentários e das aulas, assim, de assédios e recados. Imagino. Inclusive, assim, eu sem querer dar nomes e não dando nomes, né? Já há alguns anos isso, eu entrei na lista negra da prefeitura de um ex-prefeito de Curitiba, e me ligaram 10 horas da noite em casa, uma fulana me ligou dizendo que alguém tinha ligado de lá dentro da prefeitura, que tinha sido mandado um recado que fosse o que fosse, qualquer tipo de edital, concurso, coisa assim, eu nunca nunca ia ganhar, nunca. Não que eu quisesse entrar em qualquer coisa assim. Entendi. E a pessoa leu assim pelo telefone a postagem que eu tinha feito. E era uma postagem simplesmente que eu reclamava, de uma forma poética até, sobre a questão de buracos no asfalto e uma rua, né? Eu falava que quando você olha alguém bem vestido, bem arrumado, aquilo te convida a sorrir. Então, quando eu saía de casa, a cidade me convidava a ficar triste, porque a cidade estava feia, né? Mas tinha uma certa poesia no que eu escrevia, porque eu escrevia certo inspirado pensando no meu filho, até. E eu falei, de onde isso? Que tipo de censura é essa? Uma censura. Tô falando de uma história de uns 15 anos atrás. E a pessoa Vamos fazer o cálculo quem era prefeito 15 anos atrás. Depois em off te conto, não tem importância, assim. E eu tive a oportunidade, inclusive, de gravar para esse prefeito depois, já trabalhei em campanha política, né? Para esse prefeito. Atualmente está num outro cargo. E a pessoa fala assim para mim, Glauber, o problema não é o que você escreveu, o problema é como você escreveu. Você escreveu muito bem. Eu falei, me contratem. Então me contratem, eu preciso trabalhar, né? Porque... Resolve, E eu não fiz uma crítica política. Eu fiz um comentário, eu falei, cara, tem 13 pessoas. E naquele instante na minha vida, aquilo foi uma mudança na minha vida. Eu trabalhava como terceirizado para uma emissora e trabalhava com publicidade e tal. E eu liguei para um amigo meu que trabalhava com política também, publicidade e política. Eu falei, cara, tô com isso, tô com medo de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. De verdade, me deu um pânico. Eu tenho transtorno de pânico, né? E ele falou assim, Glauber, você não entendeu o que você fez? Eu falei, cara, eu fiz uma postagem. Não. Você não entendeu? Você tentou bater a carteira do Al Capone. Eu, como assim, cara? Ele falou, você é um formador de opinião, você fala de cultura, ouve, né? Você fala você é professor universitário, é isso que essas pessoas estão olhando. Você é um cara que forma opinião. Ele falou, então, ele falou, toma o devido cuidado no que diz respeito ao seguinte, se exponha mais. Eu, como assim? Ele falou, com as pessoas de televisão, conhece pessoas de rádio, conheço. Cara, foi o período que eu mais participei de programa de rádio, falando sobre o Oscar, falando sobre cinema. Aí eu participei em 3 programas de rádio, fui convidado casualmente. Foi a primeira vez que dei entrevista para televisão, na OTV, falando sobre cinema. E imediatamente começou a aparecer trabalho da prefeitura. Cara, é ridículo. É muito provinciano isso tudo. E de fato acontece. De fato aconteceu. Assim como eu trabalhando como terceirizado para uma emissora, fazendo produção de conteúdo, dirigindo material de conteúdo, material de humor, né? E a gente tinha devido orientação assim, a gente podia, o roteirista, né? Os atores poderiam fazer chacota com o governo e o governador, mas não com a prefeitura.
Por quê? Porque a prefeitura fazia aporte financeiro em publicidade Bancava. na emissora e o governo não. Porque o governo tinha a televisão própria deles, então eles não gastaram. E aí você faz as Provavelmente na época do Requião, isso, né? Não posso dizer que é provavelmente, posso dizer que é com certeza. Requião fechou a publicidade e o pessoal estava bravo com ele. Ele fechou a torneira, porque não se fala disso nem nessa cidade, nem em muitas cidades. Mas muito da publicidade dos meios de comunicação, eles sobrevivem. Não é que eles ganham dinheiro, eles sobrevivem via mas você vê, assim, grana pública. Né? E de novo, não tô... Sim, isso não é uma crítica, isso é um fato. É um acontece, fato. Né? Você vê assim, os blogs, os pequenos jornais na internet, e mesmo em papel, os jornais de bairro. O primeiro anunciante que você vai ver é a prefeitura ou o governo do estado, ou a Assembleia Legislativa, que agora entrou nessa também. Muito forte, E a gente não é que a gente seja contra o governo fazer publicidade, ou que a gente seja veementemente contra aceitar anúncio, assim. Mas é que assim, tem que ter uma lógica, tem que ter, assim, o anúncio tem que ser porque ele vai chegar na população e informar coisas que são importantes, tá? Tudo bem. Aí, beleza. Agora, se o anúncio é feito só para cooptar, se o anúncio é feito só para agrilhoar, para você conseguir calar os jornais. Então, acho que assim, se o jornal tem, sei lá, 100 mil leitores e recebe uma verba pública que corresponde a isso, tudo bem, é lícito. Se a RPC hoje, sei lá, recebe dinheiro do governo, faz sentido, assim, sabe? Não tem problema. O que eu acho complicado é, assim, o jornalzinho que está ali só para receber o dinheiro do governo federal, da Itaipu, do governo, sabe? Assim, só existe para isso. Aí é sacanagem, né? Aí eu acho complicado. Assim. E é engraçado porque é um drible na própria legislação, porque não tem crime acontecendo assim até que se prove as coisas. Mas a gente aprendeu com mensalão e tudo mais que publicidade é um dos lugares onde você mais desvia dinheiro para fazer caixa 2, né? Porque a Rosiane sempre fala isso, assim, você para fazer chuncho, né? Você tem que ter uma coisa que seja difícil de precificar. Então, publicidade é o caso, né? É difícil você dizer se aquilo vale 10, vale 20 ou vale 100. TI é uma coisa que funciona assim também. E a rede social agora tem um pouco disso. Vídeo tem muito disso. Então, são lugares que é difícil. E por isso que cinema tem muita lavagem de dinheiro, né? Porque você paga 20 milhões de reais no cachê de um ator. Isso eu estou dizendo fora daqui, né? Sei lá, quanto dinheiro rola para fazer um filme dos Vingadores. Imagina quanto que dá para lavar de dinheiro naquilo ali. Assim. Então, assim, é o tipo do mecanismo fácil. Tá aí o Duda Mendonça, tá aí, né? Esses caras todos que serviam para isso, né? O cachê do serviço, ele é uma coisa... O cachê, né? Cachê, ele quando em sala de aula, variável, os alunos perguntavam quanto que ganha um ator. Eu falava assim, cara, existem tabelas, bases, né, pisos, mas na verdade nem elas são de certa forma 100% válidas, porque o cachê é quanto você se valoriza, quanto você diz, né? Então se eu, para eu fazer e pode ter muito atrelado a praça de veiculação, tempo de veiculação e quais as mídias, né? São coisas que compõem essa equação, mas muito também com o tipo de serviço. Então se você vai fazer um comercial, a pessoa vai dar CD, a imagem e a voz dela, né? A pessoa dela, o testemunhal dela, que não é um personagem. É o nome dela. É o nome dela. Para fazer um comercial de banco, uma instituição bancária, instituição das que mais ganham dinheiro nesse país, no mundo, né? É um valor diferenciado do que se você for fazer uma campanha para uma ONG. Para uma ONG, ou para o Novembro Azul, ou coisa assim. E por que os aí caras estão ganhando... nem cobrar, né? Você deve ter visto essas reportagens, né? Assim, os caras para fazer propaganda dessas bets, né? 8 milhões de reais de cachê, assim. Por quê? Porque o cara sabe que tá queimando o nome dele, né? Sim, E é muito 10 tentador, milhões né? de reais. Assim. Mas é porque é chuncho, né? Porque é um mercado que essa é uma pauta, aquilo que tinha no filme do Labirinto, né? O Poço do Fedor Eterno, né? É um assunto bem complexo. Eu acho que assim, entre as 5 piores coisas que existem nesse país nesse momento, assim, uma é o Arthur Lira, acho. As outras 4 a gente pode discutir, mas uma delas são as bets, assim, porque isso aí tá acabando com a vida de muita gente. Assim,
É gente que tá literalmente se enforcando com esse troço, assim. Dá saudades da época da máfia do apito. Olha, bingo, por favor, devolvam os bingos, assim. Isso. É impressionante. Os bancos mesmo já fizeram levantamentos de números com relação ao quanto que as bets... O dinheiro de Bolsa Família que vai parar nisso aí, rapaz. Os caras... cara que não tem grana nem pra comprar comida e se enfiando nisso, cara. Assim, é terrível, terrível. Saudades da loteria esportiva da Zebrinha. É. Cara, que coisa, né? E falando em números, como é que estão os números do jornal? Crescendo dentro daquilo sempre. Que vocês têm como objetivos, metas Sim. e tal? Não, tá crescendo sempre, assim, a gente... Eu tô quase querendo contar uma coisa, mas não posso ainda, mas depois eu te falo. Mas, assim, a gente tá fazendo parcerias cada vez mais importantes, eu posso dizer isso, assim, com veículos legais, assim. A gente tá sendo... A eleição agora, a última para prefeito, assim, foi muito importante pra gente. Porque eleição é o momento que os jornais mostram, né, quem é o joio e quem é o trigo, né? Quem tá ali só para repetir informações banais e quem tá descobrindo coisas importantes, quem tá... Então a gente foi muito citado nos programas eleitorais, nos debates, e por vários lados. Então não é que a gente tava defendendo um contra o outro, assim. A gente estava ali fazendo o nosso trabalho, né? Mostrando os problemas de cada candidatura, de cada... Então a gente foi muito citado, foi muito levado a sério, sabe? A ponto de que os caras não conseguiam desviar da gente. Então, por exemplo, a gente fez uma série de entrevistas com os candidatos e todos foram. Da extrema esquerda à extrema direita, assim. Para a prefeitura de Curitiba. Prefeitura aqui de Curitiba. Foi do PT a Cristina Grêmio, tava todo mundo lá. A gente fez o debate, já não foi todo mundo, porque no debate tinha problema de um não querer estar na frente do outro. Mas foi quase todo mundo, assim. Então a gente teve uma participação na eleição. Não tô aqui, né, dizendo que a gente virou o New York Times de uma hora para outra, assim. Mas, assim, aumentou nossa audiência, a gente já está chegando perto de 1 milhão de usuários mês, que é uma meta bacana pra gente. Nossas redes sociais estão crescendo bastante, dezenas de milhares de pessoas, alcance grande. Então a gente tá bem, assim. É lógico que é uma luta permanente para você se financiar, né? Mas está crescendo. A gente começou com 3 pessoas, que eu te falei, né? Que era o Bennett, a Rosiane e eu. Hoje a gente está com 12. Então a gente já tem um departamento comercial, a gente tem um departamento financeiro, a gente tem uma pessoa exclusiva para redes sociais, coisas que, assim, 2 anos atrás era improvável, a gente não tinha como fazer isso. Tem uma equipe de repórteres, então, assim, está crescendo. Para a gente chegar a ser o New York Times, ainda vai mais uns anos. Mas tá ficando bonito. Tô orgulhoso. Mas para pagar as contas todo mês é sufoco. Não é fácil. Em algum momento se pensou da possibilidade de ir para o papel? Ou sempre foi eletrônico? É muito caro, né? É muito caro. E a gente pensa em fazer edições especiais, assim, já... A tentação é grande, né? Porque a gente veio do papel. Assim, muito romântico. Né? Nós 3, assim, a gente quer ver ali, né? Eu tenho um Kindle, mas eu tô sempre nos sebos. É isso, assim. E a gente pensa em fazer, mas não, assim, financeiramente, assim, para você ser responsável, a não ser que o jornal dê muito certo, e daí a gente pode pensar, mas primeiro eu tenho que fazer a missão de estar ali, né? Tá com a lição de casa feita, e tá com o jornal no azul todo mês, sobrando uma graninha. Daí a gente pode passar pro segundo passo, mas tem que ser pouco a pouco, senão você se afunda, né? A gente vai indo já pros finalmente. Eu quero falar um pouquinho mais do Plural e aí voltar pro Rogério e fechar com o Rogério. Tá. Mas no Plural, fala um pouquinho, dá um pouco de serviço. A base deles, do jornal, é um site. Um site. O site para onde a coisa Plural.jor.br, porque o plural.com.br é uma gráfica no interior de São Paulo, desgraçadamente. .jor.br. E as redes sociais que vocês usam? Principalmente hoje é Instagram, né? A gente hackearam o nosso Facebook, a gente tá tentando retomar. Mas a gente usa Instagram, tem o X, embora a gente... Não cortaram o X ainda? Cara, a gente usa cada vez menos. Essa semana o meu X. Eu, pessoalmente, já troquei o Twitter pelo Blue Sky. Mas como a gente tinha muita gente ali, é difícil de você simplesmente abandonar as pessoas também, né? Então a gente tá fazendo isso progressivamente. E o WhatsApp a gente usa muito para informar as pessoas do que tem. E eu tenho um prazer especial de fazer newsletter, assim, eu gosto. Então a gente tem 4 newsletters hoje. Uma sou eu que faço, uma Rosiane, uma o Bennett e uma o Irineu.
Então, quem assina o Plural tem direito a uma recompensa para a pessoa assinar. Já que o site é de graça, né? Não tem paywall. E não tem paywall porque a gente acha que a notícia verdadeira tem que estar livre, né? Senão as pessoas só vão ler as besteiras. Então, a gente prefere pagar para dar... o que a gente cobra, a gente dá em serviço extra para as pessoas. Newsletter, grupo exclusivo de WhatsApp, brindes, sorteios, enfim. Quanto que tá a assinatura hoje? R$20. R$20. Dá para fazer por menos. No Google, a gente tem 2 tipos de assinatura. Mas no Google tem gente que assina até por 15 ou menos. Assim. Mas o típico é 20. Aqueles termos que você vai aprendendo, né? O ticket médio. Né? O ticket médio é R$20. Assim. E a lojinha? O que a lojinha tem? A gente tem 2 lojas, na verdade. Uma que é dentro do site, que é para todas as coisas. Tem serigrafia, tem quadro, tem caneca, tem adesivo, tem... Como diz o Bennett, ele vai começar a fazer fralda geriátrica, escarradeira, tem tudo ali. Mas tem também uma loja só de camisetas, porque fazer estoque de camiseta é um problema. Porque a pessoa quer aquela estampa no tamanho PP, mas tem que ser baby look, tem que ser... Então, assim, você vai ter que ter 300 camisetas para acertar sempre o que a pessoa quer. E você perde dinheiro com isso. Então a gente descobriu um site maravilhoso que chama Uma Penca, fazer propaganda deles, que você só sobe a estampa lá e daí quando a pessoa compra, eles fazem sob demanda. Então o Glauber entrou lá e disse, eu quero essa camiseta no tamanho G, azul, assim. Beleza. Você escolhe, eles imprimem e mandam para tua casa. Eu não preciso fazer nada. Lógico que eles cobram por isso, né? Sim. Mas aí, assim, sei lá, uma camiseta R$80, 40 fica para eles, 40 fica pra gente. Então, tem lá no Umapenca, umapenca.com/loja plural, você acessa. E tem vendido? Como é que tá Vende, isso? ajuda. A assinatura hoje ajuda eu tô mais. sem aqui. Normalmente eu ando com as camisetas do plural. Não, a nossa principal receita é anúncio. Hoje, né? Acho que varia mês a mês, mas 60% do que a gente tem de receita hoje é anúncio. Não necessariamente anúncio banner, assim. Mas, por exemplo, o que a gente faz é patrocinar projetos. Então, por exemplo, o Gazan, que é aquele Declatra, que é um escritório de advocacia, eles patrocinam o nosso projeto de periferias plurais. Então, a gente tem 4 pessoas de comunidades de Curitiba, de favelas, de regiões distantes, que escrevem para o plural sobre a região deles e o Gazan paga uma bolsa para eles. Isso é um dos trabalhos que a gente faz. Então, cada patrocinador banca um projeto. Agora a gente está fazendo esse podcast que chama Invisíveis, que é sobre a história dos negros em Curitiba. Sim, eu ouvi os 2 primeiros episódios, eu como fã de podcast. Então, estou aguardando o terceiro, nesse momento, nesse recorte dessa semana, né? Onde a gente ficou fã de Uma Bispa. Sim. Onde eu ainda estou aqui, está concorrendo a 3 Oscars. Isso. A gente está aguardando a vinda do terceiro episódio. Isso, que está quase pronto. E daí, fala um pouquinho desse podcast. É bem legal, porque assim, tem uma balela que Curitiba é uma cidade europeia. Não é, né? Que aqui teve menos escravos do que... Ou escravizados, né? Como a gente fala hoje, do que em outras regiões do Brasil. E não é verdade. Então, assim, mas como que você prova que não é verdade? Hoje tem um grupo de historiadores que principalmente sai da Universidade Federal do Paraná e principalmente são alunos de 2 professores ali, que é a professora Joseli, que se aposentou agora, e o professor Carlos Lima. Eles formaram uma geração de historiadores jovens, de casa dos 30 anos hoje, aí, que estão levantando informações sobre a escravidão no Brasil, no Paraná, em Curitiba. E não só sobre a escravidão, mas também sobre o pós-abolição, sobre a vida dos negros aqui, assim. E mostrando coisas super importantes e que estavam escondidas, né? Quantos eram esses escravizados por aqui, como que eles eram tratados, no que trabalhavam, depois da abolição, o que eles fizeram, onde que moravam, qual era o tipo de vida que tinham. E a gente ficou fascinado com os dados que eles mostraram pra gente. E começou a ir atrás dos trabalhos, assim. Então, porque assim, uma das coisas que a gente faz no Plural é isso. Tem esse trabalho da academia, da universidade, que eu acho sensacional. Mas esses meninos e meninas da história, a professora Noemi, por exemplo, o Jonathan, o Thiago Chino, que são esses pesquisadores, o trabalho deles, assim, vai para uma tese, vai para o congresso, para o simpósio, que é maravilhoso, tem que ser. Sim. Mas e as pessoas na rua? Tem que saber disso, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, tinha uma pesquisadora que faleceu, inclusive, bem jovem, a Pamela. Ela fez um trabalho maravilhoso, Pamela Fabres. Ela fez um trabalho maravilhoso sobre como era a vida dos negros logo depois da abolição em Curitiba. Fez um livro sobre isso.
E as pessoas não sabem, assim, e não por falha delas, assim, mas existe um gap de comunicação ali que isso não chega, assim. Então a gente pegou esse livro, o episódio 3 é baseado inteiro no trabalho dela, mostrando, por exemplo, a vida do Agostinho Leandro, que era um cara negro, em 1890, que fazia uma espécie de plural de 1890. Assim. O cara tinha um jornal em Curitiba chamado Operário Livre, e ele publicava toda semana. Era odiado pelo Vicente Machado, que era o grande e poderoso da época, porque ele denunciava coisas do governo e falava sobre a situação dos ex-escravizados, e levou um cacete na rua, assim, tinha um negócio chamado Guarda Branca, olha só. Logo depois da abolição, tinha em Curitiba um negócio chamado Guarda Branca, e os caras avisavam no jornal que quem mexesse com eles ia levar. Era o que? Tipo uma milícia? Uma assim? milícia, hoje acho que a gente chamaria de milícia. E era ligado ao Vicente Machado. E o cara começou a provocar o governador, na época era senador, assim, o Vicente Machado, começou a falar dele e tal, os caras encheram ele de porrada na rua, e ainda escreveram no jornal deles, que chamava República, dizendo, fomos nós, e se fizer de novo vai ter mais. Pra você ver como era a coisa. Então, por exemplo, essa é uma informação assim sobre como era a vida dos negros em Curitiba em 1890. Tinha esse cara, tinha a Sociedade 13 de Maio. O que era essa sociedade? O que eles faziam? Por que era importante? E daí tudo isso a gente está contando nesses episódios. Bancado, de novo, né? Esse podcast é patrocinado pelos sindicatos bancários aqui, pelo Beto Madalosso, no Sambiquira, e alguns escritórios de advocacia. Então é isso, a gente vai lá e diz pros caras, a gente tem essa história maravilhosa para contar, mas eu preciso que vocês ajudem. Hein? E daí os caras botam patrocínio, a gente anuncia, todo mundo sai ganhando. E você enquanto Rogério Galindo, casado, você é pai? 3. Pai de 3. Quando que você desliga a chave do plural? Não, nunca. Ainda mais porque, assim, a jornalista, a gente brinca que só se reproduz em cativeiro, né? A gente casa com jornalista. E no meu caso, eu casei com a minha sócia ainda. Então eu chego em casa, a gente vai falar da reportagem que a gente fez, da foto que não sei o quê, do podcast, né? Do anunciante, do assinante, né? Não acaba. O Maurício Ramos, que eu te falei no começo da conversa, o publicitário, uma das coisas que ele desistiu do plural foi, ele falou, vocês abriram um hospital, isso aqui funciona 24 horas, eu não tenho como, assim. E é isso, assim, é uma coisa meio... Por que a Rosiane pifou? Porque é isso, é meio... E eu gosto disso, sabe? Eu não tenho... Isso é legal, site que ele fecha às 8 da noite e o site só abre no dia seguinte, às 7 da manhã. A MTV tinha uma coisa legal que eu gostava, que eles, uma hora saía do ar e dizia, vá ler um livro. Aparecia na tela escrito assim. Ah, que maravilhoso isso. E eu acho que às vezes seria bom. Mas não desliga. Mas também eu sou meio ratinho de redação, eu gosto, assim, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta que ela muito... Desde sempre, assim, como eu não sou do jornalismo, sou da comunicação social. Sim. Agora você está fazendo jornalismo aqui. Agora eu estou fazendo jornalismo. Eu queria ter estudado jornalismo, mas o José Nascimento, ele falou, pra quê? Você já é jornalista. Falei, porque eu sinto necessidade da formação. É uma coisa minha. Eu gosto da formação, né? Do estudo, dos fundamentos, do entendimento. E uma coisa que eu nunca entendi, e eu acho que a minha ignorância pode balizar muita gente que pode estar ouvindo, jornalista que escreve jornal, lê que jornal? Você bebe da fonte aonde? Antigamente tinha agência de notícias. Sim. Como que é isso hoje? Eu tenho a minha dieta, né, informacional, né, que é muito peculiar. Não estou dizendo que alguém deva fazer o mesmo, assim. Mas assim, por incrível que pareça, né, porque sobre as coisas da cidade, eu me informo, eu leio a concorrência, né? Tem o Bem Paraná, que acho que é um jornal sério, tem a Banda B cobre algumas coisas muito bem, tem a Band News, a CBN, eu me informo por ali também. Mas assim, mais eu me informo pelo próprio plural, pelas pessoas que estão ali dentro e tal, assim, isso é assim. Mas o que eu acabo lendo mais daí quando eu tô fora do plural, assim, quando não tô pensando no que eu tenho que escrever, no que eu tenho que publicar, no que eu tenho que... Aí acaba sendo coisas de jornal de fora, assim. Eu gosto de New York Times, o Guardian... Fora mesmo, fora fronteiras. Assim. Eu gosto. Acho...
acho que são os melhores exemplos, assim, é o melhor jornalismo do mundo, para mim, que, assim, não tem, por exemplo, não falo francês, então não sei se o Le Monde é melhor, mas o Guardian e o New York Times são meus exemplos, assim. E mesmo de podcast, sabe? Eu gosto de ouvir coisa de fora, mas tem, no caso de podcast especificamente, que eu gosto muito de política, tem o meu triunvirato ali, né, que eu ouço sempre, assim, o mais recente, vou começar do mais recente, que é o A Hora, né, do Zé Roberto Toledo e a Thaís Bilenque, que é no UOL, que é uma dissidência do Foro Teresina, né, que para mim é muito incrível, né, especialmente agora com o Celso Rocha de Barros, que eu acho um gênio. Mas o meu favorito mesmo, que de todos, é o Medellín em Brasília. Eu tenho um fetiche pelo Cristiano. Ele sabe disso, Cristiano, se você estiver vendo, um beijo pra você. Ele fala isso do Conrado Hubner e eu falo dele, assim, a minha sopinha de abóbora é o Cristiano Botafogo Então eu mando um beijo pro Pedro Daltro, né? Ou um Pedro pro beijo Daltro, como se faz nas vírgulas, né? Exatamente. Não, eu já trouxe eles pra cá, né? A gente, o plural, trouxe eles pra cá pra lançar o livro junto com a Gabriela Biló. Sim. Eu troco ideia com eles. Quando a gente publicou o primeiro episódio de Invisíveis, foi lá que a gente fez o anúncio. Tô devendo ainda. Mas, enfim, eles são sensacionais. Porque eu gosto de anarquia. E jornalismo anárquico no Brasil é do Meio Delírio, né? Também faz parte da minha audiência semanal. Eu fico todo dia dando uma pesquisadinha, ainda não tem episódio novo. Né? Não, eu escrevo lá, pô, cadê? Né? Tem nas redes sociais lá, tem que cobrar. Senão os caras acabam publicando um por semana só, e não pode. Agora a gente fala de ter burnout, é que eu sou um cara meio ateu, mas o pouco de crença que me sobra, assim, eu rezo para que o Cristiano e o Pedro continuem saudáveis mentalmente e continuem produzindo. Isso, porque é um serviço social que eles fazem. E é muito bem feito e, assim, a prova de que é muito bem feito é que mesmo eles sendo desse jeito meio maluco deles e tal, tem 100 mil pessoas ouvindo, né? Então o negócio é impressionante, assim. E eles não sabem fazer aquilo virar dinheiro. Ainda já dei bronca neles, assim, que eles têm que ser mais espertos nisso, assim. Mas é um serviço, é isso que você falou. Na pandemia, e especialmente na eleição de 2022, aquilo ali foi importante para minha sanidade mental, assim. Sim, a mesma coisa. Eu tava, assim, tão pilhado com o que ia acontecer com o país e que ver alguém dizendo as coisas que eu precisava que alguém dissesse, assim, era uma coisa que me fazia ficar bem, ou menos mal, pelo menos, assim. São sensacionais mesmo. Então fica essa recomendação, caso vocês não conheçam. Caso... porque assim, não tem... o Medo e Delírio em Brasília é o famoso ame ou odeie. A minha mulher, inclusive, não consegue ouvir toda semana, assim, porque aquilo pra ela cansa, assim. Tem repórter aqui no plural, ali a gente tem uma divisão. Tem o pessoal que ouve, tem o pessoal que não ouve. Não é que nem o Foro Teresina, que é uma coisa que todo mundo consegue. Mas eles são assim, eles são meio... É uma divisão ali, assim. A Rosiane acha que às vezes é muita informação. Assim, então, eu bebo assim, tenho um antídoto pro Medo e Delírio em Brasília. Eu escuto um episódio do Medo e Delírio em Brasília e um do Rádio Novelo apresenta. Que é o que contrário, me coloca no lugar. O Rádio Novelo é uma coisa assim, né? Que parece que você tá num lugar organizado, que todo mundo, alguém passou um paninho ali com álcool, tá tudo certinho. Você não vai ter, né? Não vai ter nenhum problema ali, assim. No Medo e Delírio parece que você pode ter uma congestão, uma intoxicação alimentar, um problema qualquer. Assim. Mas não consegue ficar sem... Mas eu gosto da anarquia. O meu lance é a anarquia. Assim. E da tua vida privada, o que te dá prazer? Cara... Hobbies. Hobby Fora do jornalismo, existe um outro Rogério Galindo? Primeiro que eu sou pai, né? Assim, a primeira coisa o que mais... me exige... Pai de crianças e o que eu mais ainda? curto tem 11, 8 e 6. Então, meu dia a maior parte do meu dia não é o plural, são os 3, assim. E é uma maravilha e, ao mesmo tempo, é uma coisa super exigente, né? Assim, ainda mais na cidade que eles estão, assim. Mas são ótimos e tá tudo bem. Graças a Deus são saudáveis e inteligentes e tá tudo bem, tranquilo. Não falo muito deles, assim, porque, né, às vezes, enfim, tem maluco pra tudo. Mas eles e a Rosiane são a minha vida no dia a dia. E hobby, assim,
eu sou a pessoa mais chata do mundo. É livro e música, assim. Música é vida, né? E chocolate. Nutella. Nutella, Se eu puder ouvir Beethoven, comer Nutella e ler um livrinho, tá resolvido. Assim, né? Olha só. Ou Fela Kuti. Fela Kuti é bom também. O que é isso? Não conheço. Fela Kuti é um... É que agora não tá mais na moda, assim. Nos anos 70 todo mundo ouvia, assim, que era um saxofonista nigeriano que inventou um negócio chamado Afrobeat. E que nos dias que eu preciso botar os demônios pra fora é o que eu ouço, assim. Já vai pra minha playlist também. Fela Kuti. Esse é bom. Esse é bom. Rogério, muito obrigado pela tua presença. Quero que o Plural tenha aqui o contato imediato e a Take Bisa como um lugar de apoio também. Não, vocês já são parceiros aí. Vocês também, por favor, estamos aqui. Exatamente. Qualquer coisa você pega o elevador, sobe um andar e estamos ali. Isso, tomar um café ali. Se subir 2 andares, eu vou te mostrar um lugar que tem uma porta aberta e um café sempre à disposição de uma cliente nossa ali. Ela fala aqui, você vem, come uma balinha. Se não quiser um café, tem uma balinha de café. Porque a gente é dessa província e dessa coisa de porta aberta e atender as pessoas, querendo que, de alguma forma, se a gente não apoia a distopia, por mais que a gente também goste do anarquismo, a gente tem um olhar mais utópico, né? De tem que ser, né? A gente realmente acredita que gentileza gera gentileza. Sim, a gente só não tem porta aberta ali porque tem gente que quer esganar a gente, mas fora isso também, se for amigo, pode entrar. Então tá bom. Saúde. Valeu. Até a próxima. Parabéns pelo programa aí. Valeu. Obrigado. E você que acompanhou a gente até aqui, lembra tem que fazer essas chamadas, sabe? Claro. Curtir, compartilhar, deixar o like se tiver no YouTube. 5 estrelas, tudo. Pode criticar, pode elogiar, a gente gosta bastante de elogia, também aceita as críticas. Não quer dizer que a gente vá considerar tudo que seja dito. Mas tem que ouvir. Mas a gente escuta porque a rede social também tem disso, né? Tá certo. Parabéns aí, valeu. Obrigado. Muito bom. Cara, quando a gente fica segurando as palavrinhas assim pra não dar todos os nomes, né? Era o né? Não era o que me colocou? Não. É o legado dele.